Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao MESESG. Nós vamos dar início à programação. Esse é o 25º, né, 25ª edição do evento. E esse ano, o tema escolhido foi o mundo espiritual, a vida continua. Esse tema foi muito debatido entre a organização, que sempre nós que já estamos na doutrina espírita, estudando e buscando conhecimento, a gente sempre é abordado por muitos irmãos que têm curiosidades, né, com relação a como que é a passagem, o que nós espíritos fazemos lá no plano espiritual, lá tem trabalho, não tem, como é que é esse lado de lá, né? Então nós trouxemos o tema e aí os palestrantes vão desenvolver em cima desses desenrolares aí após o desencarne, onde a vida continua, né? Hoje nós vamos tratar do tema do desencarne com o Daniel. O Sérgio Thyssen, né, vai tratar o tema da relação da casa espírita com o plano espiritual. O William vai falar da transição, o processo de transição, a perturbação espiritual depois da morte. O Sérgio depois volta a falar do tema do arrependimento, a reparação. E o Arthur, amanhã na parte da tarde, vai falar a vida no mundo espiritual. O Wellington Melo vai falar da consciência, o despertar para a nova vida. E amanhã nós vamos ter uma apresentação teatral, né, que o tema é o Chico em Francisco. E no domingo nós temos mais uma palestra com o Alberto Almeida, que vai desenvolver o tema, o projeto reencarnatório. Depois todo mundo vai ter acesso à programação. Então a programação nossa, ela está intercalada com alguns seminários, que vai ser uma oportunidade para a gente debater os temas com o Sérgio, o Alberto e o William. Nós vamos dividir em grupos, e aí todo mundo que tiver qualquer tipo de dúvida com relação ao tema que vai ser desenvolvido, a gente vai poder explorar bastante os palestrantes. Para dar início, né, a gente vai começar com a nossa prece. A Verinha vai subir aqui agora. Nós vamos convidar a nossa irmã, a Verinha, para fazer a prece. Depois a Rosana vai fazer a leitura do Evangelho, e nós vamos convidar depois o nosso irmão Daniel para fazer a primeira palestra, e depois a gente vai ter o jantar e a gente retorna para a palestra do Sérgio Thyssen, tá bom? Vem cá, Verinha. Acho que assim tá bom. Tá me ouvindo? Mestre Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, aqui nos encontramos reunidos em Teu santo e bendito nome, aguardando sempre o Teu concurso amigo para conosco. Queremos apresentar-lhe as pessoas queridas que aqui comungam com os nossos corações. Estamos todos aqui alegres, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estar contigo mais uma vez. Queremos dizer-lhe de pronto da nossa enorme gratidão. A tua assistência
sempre pronta a cada um que aqui está. A cada um que aqui está representando o seu lar, seus familiares e que estão aqui conosco. Que essas energias do bem, que essas energias amorosas alcancem a todos os corações sofredores, aqueles que nos buscam em preces, em pedidos de socorro. Estamos aqui, Jesus, reunidos, de corações abertos, para abraçar todos aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem, mas estão com os corações ligados ao seu Jesus. Por isso, fica aqui registrada a nossa alegria de podermos nos reunir em teu nome para mais uma realização desse momento contigo. Por isso, mestre de amor, derrame sobre nós as tuas bênçãos, o teu consolo, a tua misericórdia, para que possamos todos nós sermos suas cartas vivas onde estivermos. Porque o teu evangelho é o alimento para as nossas almas. Almas doridas, cansadas, mas almas que confiam em ti. E por isso hoje nos reunimos aqui em teu nome. Que as nossas almas possam se abrir nesse instante para colher as sementes divinas que estão sendo derramadas em profusão para todos nós aqui presentes. Que os nossos corações possam se abrir para ouvir as palavras de vida eterna contidas no teu evangelho. Que os nossos corações permaneçam entrelaçados no amor verdadeiro, na fraternidade real que nos irmana a todos. E com a sua paz em nossos corações, nós dizemos alto: muito obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. E que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui em São Gotardo, né, Rubens? Com um friozinho danado, mas trabalhando nessa linda transmissão que o pessoal organizou aqui, né, no micro encontro e confraternização espírita de São Gotardo. E com a programação durante estes 3 dias, né, hoje, dando início hoje, amanhã o dia todo e domingo até no horário do almoço. Convidamos você para poder participar aqui conosco, chamar aí as pessoas que você conhece, distribuir aí esta programação. Estamos ao vivo para fazer com muito amor e carinho para você que nos ouve aqui pela Web Rádio Fraternidade. Nós temos aí uma grande programação. Vamos lá? As crianças, que os pais quiserem encaminhar as crianças, a André vai estar esperando ali, ela está levantando a mão aqui para encaminhar para a evangelização, tá? Já podem ir encaminhando. A Rosana vai ler para a gente um pedacinho do Evangelho e na sequência a gente já começa com a primeira palestra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler uma parte do nosso Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. A parte que eu vou ler intitula-se Mundos Inferiores e Mundos Superiores.
A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal imundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo no nosso orbe. Nós, mais atrasados, são de certo modo rudimentares aos seres que habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores, os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os reconheceram, porém irradiando uma luz divina. Transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Essa parte foi escolhida pelo Renato, porque ela tem a ver com os estudos que serão ministrados aqui. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Rosana. Então, nós vamos chamar o Daniel agora para fazer a primeira palestra, né? O Daniel é de Biá, frequenta a casa Paulo Estevão, lá em Biá. E eu falei, Daniel, me escreve um pouquinho da sua trajetória aqui. Ele fez 2 linhas, eu acho que ele vai falar o restante agora, viu, gente? Aí, ó.
Daniel, fique à vontade. Boa noite. Rogamos a Jesus a proteção e as bênçãos para essa noite, que Ele nos inspire a encontrar no Espiritismo a promessa de que Ele iria e enviaria em seu nome o Consolador prometido para que ficasse eternamente conosco. Para nós é um presente participar dos 25 anos desse encontro que rompe o tempo, vence as décadas e alcança 1/4 de séculos, iluminando vidas, aproximando pessoas, estreitando os laços, criando novas amizades. A analogia que nos vem à mente diante desse encontro, muito embora eu não tenha 25 anos, e isso está claro, eu sou da época onde o MESESG era realizado em uma cocheira existente ali ainda. Na época eu vinha no colo da minha mãe porque eu era bebê ainda. Mas de lá para cá nós podemos observar o crescimento desse encontro. E a analogia que nos vem à mente é aquela dita por Jesus na parábola do semeador. A semente encontrou nos corações do Gilmar, da Juliana e de todos aqueles que aqui trabalham a terra fértil para que pudesse germinar. E hoje, 25 anos depois, nós estamos colhendo os frutos. Conversava agora há pouco com o Wellington, tentando definir o Gilmar e aqueles que aqui trabalham. Me disseram que o Gilmar é perfeccionista, mas essa não é talvez a melhor qualidade do Gilmar e de todos aqueles que aqui trabalham. Eles fazem isso aqui com a alma. É possível enxergar a alma de todos aqueles que aqui trabalham ao longo dos 25 anos, desde a recepção até o último dia. Então, para nós é um motivo de muita honra fazer parte dessa história, dessa festa espiritual. Para nós é um verdadeiro presente. A tarefa que nos coube aqui hoje é a de conversarmos sobre o desencarne, sobre o rompimento dos laços. O Espiritismo surge num momento muito delicado na nossa era. Na segunda metade do século XIX, quando o mundo se via mergulhado no mais terrível materialismo, talvez motivado pelas grandes guerras que se travaram em nome da religião. Surge na Europa um movimento chamado positivismo, o qual o codificador fazia parte. O positivismo, uma corrente filosófica, é aquela que dizia que a matéria era obrigado a explicar tudo. Mas segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 9, quando ele fala sobre Deus, ele vai dizer que chega um momento em que a matéria se esvai por falta de materialidade. Diante disso, o homem se vê obrigado a transcender. É o clamor inconsciente do cético, é o clamor inconsciente do ateu. E foi nesse cenário de descrença que Deus atendeu o homem. Porque é justamente quando nós mais precisamos dele, quando mais distante nós estamos dele, é aí que ele se apresenta. Foi nesse momento que o Espiritismo, aliás, que Deus envia à Terra a terceira revelação. E talvez a maior contribuição do Espiritismo para todos nós é a de dizer que nós somos imortais. Ivone do Amaral Pereira encerra a introdução do livro Devassando o Invisível, lembrando uma frase de William Crookes, quando ele dizia que o invisível não é uma possibilidade.
o invisível é real. Poderíamos parafrasear o químico inglês e dizer que a imortalidade da alma não é uma possibilidade, ela é real. Poderíamos dizer que a existência de Deus não é um clamor inconsciente, a existência de Deus é real. Poderíamos dizer ainda que a comunicabilidade entre os espíritos não é uma possibilidade. Com o espiritismo, ela se torna real. A reencarnação deixa de ser um dogma estrito e restrito e passa a ser uma realidade coerente. Assim como o quinto princípio espírita, a evolução. Porque, segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo chamado Passagem, o Espiritismo é o elo entre a religião e a ciência. Porque a ciência sem religião, ela é materialismo puro. Ao passo que a religião sem ciência é fé cega, mal orientada. Então, quando nós passamos a perceber que a imortalidade da alma, na visão de Crookes, não é uma possibilidade, ela é real, tudo muda. A nossa relação com o mundo e com as pessoas mudam, porque nós deixamos de viver no campo das sensações, do pescoço para baixo, para atender os nossos sentidos, os desejos imediatistas, e passamos a verticalizar o nosso sentido aqui na Terra. Aquele que segue a bandeira da imortalidade da alma, ele comete muitos erros, mas todos eles, ele pensa antes de cometê-lo. Porque ele se enxerga não mais como matéria, mas como um espírito transitando na matéria. O Espiritismo vem a nos dizer que nós somos muito mais do que esse corpo necessário. Nós estamos no corpo em uma experiência, mas a verdadeira essência nossa é espiritual. Eu estou Daniel, eu estou ibiaense, eu estou homem. Tudo isso baseado nesses princípios esclarecedores do Espiritismo. Pensando sob a ótica da imortalidade da alma, vamos questionar. Todos nós aqui defendemos realmente a ideia de que nós somos imortais? Alguém aqui tem dúvida disso? Será que nós realmente somos imortais? Vocês nunca se questionaram se realmente existe espírito? Vocês nunca se perguntaram? Se realmente reencarnação existe? Ou se isso não é um devaneio fanático, uma visão distorcida? Se nós nunca nos perguntamos, nunca nos fizemos essa pergunta, o codificador o fez. Kardec o fez. No auge da sua codificação, Kardec teve uma crise existencial. E conversando com um amigo íntimo, que ajudou a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o amigo de todas as horas, o ombro amigo, Sanson. Kardec um dia disse a Sanson: Sanson, e se estivermos equivocados? E se não existir vida após a morte, Sanson? Se a mediunidade for algo estritamente manipulável? E se nós estivermos enganados? Porque tentando entender o pensamento do grande filósofo Kardec, possivelmente ele pensou: eu abri mão da minha história. Porque Kardec não muda o nome por acaso. E aqui fica o registro. A maior manifestação da humildade de Kardec foi o de abrir mão da sua história, porque ele queria que o Espiritismo florescesse, não porque estava sendo organizado
pelo famoso professor Rivaio, um dos professores mais respeitáveis do século XIX. A língua francesa, na época de Kardec, passou por 2 ou 3 revisões, todas elas sob a chancela de professor Rivaio. Ele abre mão do seu nome, porque ele queria que o Espiritismo fosse aceito, não porque estava sendo compilado, organizado por ele, mas pela lógica que ele encerra em si mesmo. Kardec se questionou: e se estivermos equivocados, Sanson? Já tinha lançado o Livro dos Espíritos. Sanson pensou, refletiu e falou assim: olha, só tem uma solução. Aquele que morrer primeiro, volta e conta para o que aqui ficou. Quem morre primeiro? Sanson, em 1862. E Sanson voltou. Sabe onde que ele manifestou-se? No seu velório. O seu corpo sendo velado em uma sala, 1 hora antes da inumação, do enterro, eles fizeram uma reunião mediúnica, sob a tutela de São Luís. Evocaram Sanson, e Sanson veio. O seu corpo sendo velado em uma câmara, uma reunião mediúnica acontecendo em uma outra câmara. E Sanson vem a dizer a Kardec: continue, Kardec. A vida não se encerra no túmulo. Nós somos muito mais do que o corpo. Nós experienciamos no corpo, Kardec. Faz uma prece belíssima em agradecimento àquele corpo que serviu durante longos anos. Essa manifestação está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, a primeira comunicação de espíritos felizes. Aí Kardec pergunta para ele assim: quanto tempo, Sanson, você levou para recobrar a consciência depois de sua morte? Espantem-se, ele levou 8 horas para desencarnar-se. Poderíamos lembrar aqui de irmão Jacó, no livro Voltei, que levou cerca de 24 horas. Poderíamos lembrar André Luiz, que levou 8 anos. Poderíamos lembrar Camilo Castelo Branco, do livro Memórias de um Suicida, que levou 16 anos. Ou poderíamos lembrar a comunicação de um criminoso arrependido, que isso aqui não é pesquisa eleitoral, pode ficar tranquilo, não se refere à satisfação referente ao governo, não nos comprometeremos contra isso. Vamos fazer a dinâmica, não tem meio termo, vamos descer do muro, vamos lembrar de Jesus: sejas quente, sejas frio, não sejas morno. Quem tem medo da morte, levanta a mão. O restante todo, então, não tem. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga expositora, e ela conta que um dia ela foi fazer uma palestra em São Paulo. E ela andando por São Paulo, no centro de São Paulo, encontrou, coincidentemente, com uma colega sua de faculdade, que há muito tempo ela não via. E ela então disse a ela que estava em São Paulo para fazer uma palestra, que era espírita. Começaram a confabular e ela falou: nossa, mas que maravilha, Gilmar, que maravilha. Eu admiro tanto vocês espíritas, porque vocês espíritas têm uma compreensão mais ampla da vida. Vocês espíritas entendem a comunicabilidade entre os mundos. Vocês espíritas praticam a caridade. Mas o que mais me chama a atenção em vocês espíritas é que vocês não temem a morte. Ela pensou e falou assim: realmente você tem razão. Nós espíritas, graças à terceira revelação, temos uma compreensão mais dilatada
sobre a vida, sobre as experiências. Realmente nós espíritas admitimos a possibilidade de comunicabilidade entre os mundos. Realmente nós espíritas fazemos a caridade, buscamos fazer a caridade, porque entendemos que a elevação ou a autoiluminação passa necessariamente pelo esforço pessoal. E realmente nós espíritas não tememos a morte. Nós espíritas temos pavor da morte. Não há mal em temer a morte. Quem diz isso é André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele conta o desencarne de 4 espíritos. Ele vai dizer lá que temer a morte é um instinto de preservação. Quem teme pela morte preserva a vida. Se não temêssemos a morte, nos ausentaríamos do corpo na primeira dificuldade. André Luiz descreve um desencarne chamado desencarne de Dimas. Segundo ele, quando o corpo percebe que o espírito está se desligando, os músculos começam a se contrair com uma intensidade maior, para ativar a circulação, para tentar impedir a saída do espírito. Portanto, podemos dizer que temer a morte é quase que instintivo, fisiológico. E Kardec vai nos dizer também no livro Céu e Inferno, no capítulo sobre a passagem, que se antes nós temíamos a morte por não conhecer o que vem depois, hoje nós tememos a morte justamente por saber o que vem depois. Kardec pergunta na questão 941 do Livro dos Espíritos, sobre o temor da morte. Olha o que os Espíritos respondem. O justo não teme a morte. Tem fé no futuro, esperança em dias melhores e, sobretudo, na caridade que tem como lema e que sempre praticou. Não tem medo de encontrar no plano espiritual ninguém a quem fez mal. Portanto, eu vou perguntar de novo. Alguém aqui tem medo da morte? Vai aumentando. Eu estou dizendo isso porque é preciso fazer uma distinção entre morte e desencarne. Morte é fenômeno biológico. Tudo aquilo que tem vida, em algum momento, morre. Mas é preciso lembrar de Leon Denis, quando ele vai dizer no livro Invisível, o Espiritismo não é uma ciência exata. Se não é exata, não existe regra. Eu vou explicar para vocês o que é exata. Exata é aquilo passível de ser replicado. Quem aqui já comeu um Big Mac do McDonald's? Se alguém comer um sanduíche, um Big Mac do McDonald's em Uberaba, em Uberlândia, em São Paulo, em Londres, em Paris, em Amsterdã, no Japão, o gosto é o mesmo. A sensação de que as alfaces foram recém-colhidas. A sensação é de que o pão acabou de sair do forno. É impressionante. Até o cheiro de todos os McDonald's é o mesmo. Isso é ciência. Algo passível de ser replicado. Coca-Cola. Quem já tomou Coca-Cola? Em qualquer lugar do mundo que nós formos, eu tinha um professor que dizia assim, as propriedades organolépticas da Coca é a mesma. Sabor, cor, intensidade, é a mesma. Isso é exato. Isso é algo passível de ser replicado. Em matéria de desencarne, não existe regra. E quem diz isso é Jerônimo André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna. Depois que Dimas desencarnou, André Luiz começou a fazer pergunta para ele.
Você tem fome? Ele é. Às vezes eu tenho. Isso no plano espiritual. Você tem sede? É. Às vezes eu tenho um pouco de sede. E sono? É, se for possível dormir bem, mas se não for, não tem problema. E André Luiz anotando, né? Aí Jerônimo falou assim, para que isso, André? Ah, é porque no futuro eu quero lançar um livro. E eu quero contar para aqueles que lá ficaram. Ele falou assim, não, André, rasga e joga fora. Porque não existem dois desencarnes iguais. Portanto, não existe regra. Nós vemos, às vezes, algumas falas de irmãos nossos sobre suicídio covardes, cruéis, porque pega o livro Memórias de um Suicida e usa aquilo como regra. Nós estamos brincando de ser Deus, e não deuses, o Deus, porque só Deus sabe. Se nós somos únicos, o nosso desencarne igualmente será único. A morte pode ser a mesma, mas o desencarne necessariamente será diferente. É por isso que é preciso fazer uma distinção aqui entre morte e desencarne. Aliás, sobre o temor da morte, ainda para a gente reforçar, o grande clamor que nós temos sobre o que vem depois da morte é baseado muito nas nossas experiências religiosas, porque nós fomos criados sobre a tutela da visão do céu e do inferno. Emmanuel nos diz, na introdução dessa obra, que a visão de céu e inferno não resiste uma análise rasa. Rasa. Porque qual que é a lógica da visão filosófica de céu e inferno? A pessoa que é boa, que é honesta, que é caridosa, que é praticamente um santo, ele vai para onde? Depois que morre? Para o céu. E faz o que no céu? O que faz no céu? Toca a harpa, anda de cavalo branco, faz piquenique. Ah, não faz piquenique porque anjo não come. Gente, vocês imaginem, vá para o melhor resort do Brasil, all inclusive. Fique lá 45 dias. Depois do 20º dia, nós não conseguimos sair do quarto. Agora imagina viver a eternidade no céu. E com um detalhe, seremos eternamente felizes nesse céu. Por outro lado, aquele que não é tão bom vai para onde? Para o inferno. Monte Carmelo, terra do Quinca. O Quinca está bom de amigo. Vai para o inferno. Agora a visão é o seguinte, imagine vocês, uma mãe dedicada, que sempre fez tudo pelos seus filhos, que evangelizou, que cuidou, que incentivou os seus filhos na caminhada aqui na terra. Uma boa esposa, uma boa espírita, caridosa, sob a visão de céu e inferno, depois que ela morrer, ela vai para onde? Para o céu. E lembrem-se, ela está condenada a ser eternamente feliz nesse céu. Mas ela tinha filhos. E um deles, muito embora o empenho da sua mãe, dedicada, valorosa, ele se perde para os vícios, para os prazeres. Sob a ótica de céu e inferno, ele vai para onde? Para o inferno. E será eternamente infeliz. Eu pergunto a vocês, qual mãe conseguirá ser eternamente feliz no céu, sabendo que o seu filho será eternamente infeliz no inferno? Basta ler o livro Renúncia. Alcione deixou Sírios para resgatar o ex-marido aqui na terra. É claro que se for a sogra, a gente torce para que ela realmente vá para o inferno. Brincadeira. Tenho um carinho muito grande pela minha sogra, inclusive quando nós casamos, mandei fazer uma cama para ela, tem um quarto, uma suíte, cama enorme, colchão de densidade 55, fiz uma cama redonda, porque cobra que em Biá dorme é enrolado.
Então a visão de céu e o inferno não resiste a uma análise rasa, superficial. Portanto, é preciso fazer uma distinção entre morte e desencarne, seguindo o nosso raciocínio. Interessante porque lá em Ibiá, quando um espírita fica sabendo que alguém faleceu, ele diz assim: vou no velório do seu João porque ele acabou de morrer. Aí à noite na casa espírita fala assim: coloca o nome do seu João no livro de preces, porque ele desencarnou hoje à tarde. Nós usamos morte e desencarne como sendo sinônimos. Morte é um fenômeno natural, material. Desencarne é fenômeno espiritual. São completamente diferentes. Irmão Jacó, no livro Voltei, vai dizer: acreditava eu que a morte não passava de uma simples libertação. Mas se alijar o corpo, se matar o corpo é fácil, difícil é abandonar a última morada. Morte é fenômeno material. Todo aquele que vive morre. Temos várias definições, por exemplo, Chico Xavier vai nos dizer que morrer é mudar sem se mudar, porque a morte não nos transforma, não santifica e não endemoniza ninguém. Podemos buscar no livro Os Mensageiros, quando eles vão dizer para André Luiz que a morte é uma ilusão. André Luiz, nesse livro, Os Mensageiros, conta a história de um posto de socorro mais perto da terra, chamado Recanto da Paz. E ele conta que lá, no plano espiritual, esse posto de socorro era vigiado por soldados espirituais. Soldados que traziam na mão armas. E quando os espíritos trevosos tentavam entrar nesse posto de socorro, eles eram alvejados pelas armas. Aí André Luiz pergunta: mas eles não estão mortos? Sim. Então eles se veem mortos de novo? Sim. Aí o orientador diz assim: mas o que é a morte, André? Senão uma ilusão. Mas talvez a definição de morte que mais nos agrade esteja no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco vai dizer: a morte é a verdadeira forma de existir. Porque aqui na Terra nós estagiamos, aqui na Terra nós percebemos o mundo por esses 5 sentidos cambetas que nós temos. Alguns de nós temos alguma deficiência visual, auditiva, ou seja, o espírito vai percebendo cada vez menos. Hermínio Miranda vai nos dizer de planetas onde espíritos que lá estão ligados, que gozam de 13 sentidos. Portanto, é de lá que nós existimos. É por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão número 10, se é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus, eles respondem de pronto: não, vos falta um sentido. Eles foram bem generosos com esse um sentido. Camilo Castelo Branco ainda diz mais. Ele diz assim: o maior calvário de um suicida é se deparar com a vida mesmo depois da morte. Portanto, morte é fenômeno biológico. E um detalhe: a grande maioria de nós não desencarnamos no mesmo momento em que acontece a nossa morte. Infelizmente. Desencarne é fenômeno espiritual. Kardec vai dizer que existem espíritos missionários que desencarnam antes da morte do corpo. Basta ler o livro Boa Nova e ver a descrição do testemunho de Joana de Cusa, quando ela foi incinerada viva, tendo o seu filho do lado. Quando o fogo começa a incendiar os seus pés, ela sente a mão de Jesus ali tocar a testa. Bem-aventurada és tu, minha filha, porque foste fiel. Teu é o reino dos céus.
Basta visitar a disposição de Paulo de Tarso. No ato do seu testemunho, ele diz ao seu algoz, que reluta em decapitá-lo: siga em diante, cumpra o seu papel. Basta visitar o apedrejamento de Estevão, que muito embora o mundo estivesse desabando à sua volta, ele trazia uma serenidade no olhar. Basta visitar o desencarne de Simão Pedro, que todas as vezes que era açoitado, agradecia a Jesus pela oportunidade de passar por tudo aquilo em seu nome. E quando viu que o seu algoz iria crucificá-lo, ele implora para que o fizesse de ponta cabeça, porque ele não se via digno de ter o mesmo fim que ele. Basta visitar o desencarne de Rufus, no livro Ave Cristo, quando teve a sua esposa e os seus filhos entregues ao mercadejor de escravos, por se dizer cristão. E quando ele foi amarrado à cauda de um cavalo, o mercador chega no ouvido dele e diz assim: vá em paz, meu irmão, eu também sou cristão. Basta visitar o desencarne de Lívia Lentulus, que entra cantando hosanas ao Senhor. O desencarne desses espíritos decorre da quitação da consciência, porque são justos, têm fé no futuro, têm esperança, mas acima de tudo, fizeram tudo que podiam, no limite de suas forças. Para entendermos o desencarne, é preciso relembrar alguns conceitos. Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 25. Pode-se dizer que existem dois elementos gerais no universo? Espírito e matéria. Os espíritos respondem: sim. Acima destes, Deus. Na questão 25, ele já havia perguntado se matéria e espírito são diferentes. Os espíritos respondem: sim. Mas na circunstância na qual se encontram, o homem não consegue perceber o espírito sem a matéria. E lá na questão 79, ele vai concluir o raciocínio, perguntando de novo: se existem dois elementos gerais no universo, espírito e matéria, pode-se dizer que a matéria deriva do elemento material e o espírito do elemento espiritual? O espírito de verdade responde: sim. A matéria é a individualização do fluido cósmico universal. E o espírito é a derivação do princípio inteligente. O que eles estão querendo nos dizer? Que depois de Deus, vamos esquecer Deus, abaixo de Deus, tudo que nós vemos, ou é espírito, ou é matéria. Só que nós temos um problema sério aqui. A fonte é diferente. A fonte da matéria não é a mesma fonte dos espíritos. A origem é diferente. Se é a origem, não existe afinidade entre espírito e matéria. Tanto é que na questão 29, os espíritos reforçam, aliás, 25, 27, o espírito não consegue agir sobre a matéria bruta. Se espírito não age sobre a matéria, tinha um problema. E para resolver esse problema, Deus cria o agente intermediário. O modelo organizador biológico, o corpo perispiritual ou perispírito. Vocês podem se perguntar, mas por que isso tudo? Porque a chave do desencarne está no perispírito. É nele que acontece o rompimento dos laços. Poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre o perispírito. Tamanha riqueza do perispírito. Mas para ser mais sucinto, eu vou buscar André Luiz no livro E a Vida Continua. Ele diz assim: imagine que você estivesse fazendo uma viagem de Ibiá para São Gotardo. Eu não sei se vocês sabem, André Luiz era de Ibiá.
Está no livro, é só ler. Imagine que você esteja indo de Ibiá para São Gotardo em uma carruagem, para chegar no Messesg às 7h15, e no meio do caminho a carroça quebra. Você tem que chegar em São Gotardo. O que você faz? Pula no lombo do cavalo. Assim somos nós. O corpo físico é a carruagem. O cavalo é o perispírito. E o condutor da carruagem é o espírito. Em algum momento a carroça vai quebrar, o corpo vai quebrar. Então o espírito se destaca, levando com ele o perispírito. O perispírito, segundo Leon Denis no livro Depois da Morte, ele tem características semimateriais. É por isso que ele é o elo da conexão entre espírito e matéria. A grosso modo, se equivale a dizer que o perispírito tem dois polos, como uma pilha, o polo negativo, o polo positivo. O perispírito tem o polo material, que se liga à matéria, e o polo espiritual, que se liga ao espírito. O desencarne é quando o polo material do perispírito se desliga da matéria. Só que não é tão simples assim. Quando nós vamos reencarnar, os espíritos fazem uma análise do nosso perispírito. Assim como o engenheiro faz uma planta de uma casa. E quem diz isso é André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulos 12 e 13, quando ele vai descrever o reencarne de um espírito chamado Segismundo. Os espíritos pegam o nosso mapa reencarnatório em cima do nosso perispírito. Por exemplo, eu sou bonito assim, não é só porque eu tenho um pai e uma mãe bonito e modesto. É porque quando eu fui reencarnar, de posse do meu mapa reencarnatório, os espíritos fizeram uma análise do meu pai e da minha mãe. E ali eles mexem nas características necessárias para que eu tenha esse corpo. Por exemplo, alguém tem que reencarnar com uma síndrome. Eles vão lá no perispírito, no par de cromossomo responsável por essa síndrome e faz a alteração. Depois de montado esse plano reencarnatório, o perispírito passa por um processo chamado miniaturização. E aí ele é implantado dentro do óvulo fecundado, que é quando o espírito se liga à matéria, no ato da fecundação. Então implanta-se o perispírito dentro do óvulo da mãe. E ele tem um magnetismo próprio, chamado princípio vital. Princípio da vida. É o princípio vital presente no perispírito que aglutina matéria. Vai formando moléculas, células, órgãos e membros. E é o princípio vital que nos dá a longevidade. Por que uns vivem 80 anos, outros 90? Por que o Quincas vai viver 120 anos? Isso é uma profecia. Vai que isso pega, coitado da Lenísia. Porque quando nós vamos reencarnar, os espíritos nos fornecem a carga de princípio vital para que eu viva aquele tempo aqui na Terra. Eu me lembro, meu filho, quando tinha 2 anos, caiu e fraturou o cotovelo. Nós fomos ao médico, ele falou, não se preocupe, isso aí rapidamente cicatriza, ele é jovem. Depois de um tempo, a minha avó, com 80 anos, caiu e quebrou o mesmo braço. Nós fomos nos mesmos médicos que falou assim, olha, vai demorar um pouco mais, ela está velha. Não é porque ela está velha e ele está novo, é porque um tem abundância de princípio vital, enquanto que o outro está se esvaindo. O princípio vital é como uma cola, fazendo uma comparação grosseira, que liga a parte material do perispírito ao nosso corpo físico. Já ouviram falar em cordão fluídico? Ah, sonhei com alguém que tinha uma áurea, um cordão fluídico, um cordão brilhante. Aquilo é energia vital, que prende o perispírito ao corpo físico. Mas e no caso dos suicidas?
Mesmo no caso dos suicidas, existem atenuantes. André Luiz, quando foi visitar Dimas, ele chegou lá, e a primeira pergunta que André Luiz fez, André Luiz, eu acho que ele tinha um temperamento similar ao do Pedro, do apóstolo Pedro. Eles foram visitar um homem na terra que precisava desencarnar, estava na hora de morrer. Um grupo, André Luiz, uma freira, um orientador e um padre. Chegou lá, a primeira pergunta que André Luiz fez, ele é completista ou ele é suicida? Jerônimo falou assim, ele é suicida, ele não é completista. Aí André falou, não, mas cadê a justiça? Cadê a equidade da lei divina? Eu pastei 8 anos no umbral. Se eu não lembrasse que tinha que rezar um Pai Nosso para sair de lá, eu estava lá até hoje. O outro nem morreu, vocês estão aqui na casa dele, vieram buscar ele no corpo ainda. Jerônimo falou assim, André, eu não sei a sua história, é claro que sabia. Mas Dimas teve que começar a trabalhar muito cedo, André Luiz, para sustentar a sua família. Dimas não teve a oportunidade de frequentar um banco na escola. Eu imagino que André Luiz queria desencarnar de novo. Ele não teve a oportunidade de frequentar a escola, André Luiz, mas mesmo assim, devotadamente se entregou à causa mediúnica. E atendia, André Luiz, a todos aqueles que lhe buscavam ajuda. Eu não sei o seu caso, André, mas nós estamos aqui pelos méritos de Dimas. Portanto, não existe regra. O que existe é a misericórdia divina. Basta olhar para a última lei moral presente na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Lei de justiça, de amor e de caridade. Deus é justo, mas acima de tudo, Ele é caridoso e amoroso. Porque se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos de pé aqui hoje. Portanto, as questões fisiológicas é a primeira que interfere no desencarne. Segundo ponto, o quão desencarnado nós estamos daqueles que aqui estão, da matéria. Já pararam para pensar? Na esposa bonita, na conta gorda que está no banco, no gado que está na fazenda. Porque se é para deixar a matéria, é tudo de material, não é só o corpo físico. É rompimento de todos os laços. Não é só laço do corpo físico. André Luiz conta que foi visitar um cemitério. Chegou no cemitério, tinha um senhor de cócoras em cima de um túmulo, um espírito. E ele gritava, cadê meus bois? Cadê meu dinheiro? Vocês me roubaram. E André Luiz olhando aquilo, e foi dando um mal-estar nele, e ele viu que do lado dele tinha uma mulher, que gritava também. Cadê meus filhos? Cadê meu esposo? Ambos de cócoras em cima do túmulo. Um cordão que os ligava ao corpo lá embaixo. Aí André falou assim, mas cadê a misericórdia divina? Nós não estamos aqui em nome de Deus? Ou só vamos salvar o Dimas? Ele estava bravo com o Dimas. André Luiz falou assim, Jerônimo falou, André, esse senhor que aí está, morreu tem pouco tempo. Deixou a esposa e filhos, caridosos ao extremo. Nós só não os libertamos ainda, porque ele ainda não aprendeu a respeitar a paz alheia. Porque se nós rompermos o laço que o liga ao corpo físico, aqui no cemitério, o primeiro lugar que ele vai é incomodar os familiares que lá ficaram. Assim também era o caso da jovem, que clamava pelo filho. Jerônimo disse a ele, quando ela igualmente aprender a respeitar a paz do seu semelhante, ela será libertada. Eu lembro de Fábio, também no livro Obreiros da Vida Eterna, ele conta a história de um espírito chamado Fábio, que ele teve consciência de que a morte estava prestes. Todos nós teremos.
Já viram a pessoa visitar todo mundo num dia e no outro dia morrer? É porque ela tem conhecimento disso. Antes do nosso retorno, o anjo de guarda chega e fala assim, ó, sua senha foi sorteada. Vou dar um conselho. Quando vocês forem num velório aqui em São Gotardo, não assina aquele livro. Sabe aquele livro lá? Depois eles amassam aqueles papéis, sorteiam o próximo. Eu passo longe daquele livro. Então Fábio sabia que a hora estava próxima. Sabe o que ele fez? Reuniu a esposa jovem. Reuniu a esposa e os 2 filhos. E disse a eles assim, eu sei que a minha hora está chegando. Eu vou morrer. Mas eu cumpri o meu papel, ele falando para a esposa. Mas você ainda não terminou a sua jornada. Está ficando 2 filhos para serem criados. Por isso, eu sugiro a você, arrume um novo companheiro. Quando eu partir, arrume um novo companheiro. Isso é romper os laços antes da morte. Isso é desencarnar antes da decomposição do corpo físico. Caminhando para o encerramento, o último fator que interfere, nós que aqui estamos, nós também somos corresponsáveis pelo desencarne daqueles que estão morrendo. André Luiz conta que chegou na casa de Dimas, o corpo de Dimas entrava em decomposição. A mulher e as 2 filhas não deixavam Dimas morrer. Sabe? Não vá, não vá, não vá, não vá. Quando a gente pede, não vá, não vá, não vá. E a nossa intenção não é estimular o desejo pela morte, mas é pedir a Deus que faça o melhor por ele. E às vezes o melhor para ele é a morte. Segundo Jerônimo, o corpo de Dimas entrava em decomposição. A visão espiritual é terrível. Mas o pensamento da mãe e das filhas davam uma vida aparente a Dimas. Vitalizava o corpo de Dimas. E criava uma teia em volta do corpo de Dimas que não deixava Dimas morrer. Não estamos nem falando de desencarne, é de morte. Ele conta no mesmo livro a história de um outro espírito chamado Evelina, que tinha uma instituição de caridade aqui na Terra que era assistida por Bezerra de Menezes. Quando chegou próximo da partida dela, os voluntários começaram a falar, mas se ela morrer, quem vai tomar conta? Bezerra de Menezes teve que fazer uma reunião com os voluntários, em sono. Deixa ela morrer. Está na hora dela. Já ouviu falar na morte aparente? Aliás, na melhora aparente? Melhorou para morrer? É porque realmente melhorou para morrer. No caso de Dimas, eles deram um passe nele, ele revitalizou-se, saiu do aparente coma, e Jerônimo começou a intuí-lo. Ele dizia assim, minha esposa, vai descansar um pouco. Eu estou melhor, graças a Deus. Estou refeito da minha enfermidade. Mas eu lhe peço, descanse um pouco, para o nosso bem. A esposa de Dimas, com as filhas, foram para o quarto ao lado. Olha o trabalho que nós demos à espiritualidade. Os espíritos foram lá, isolou aquele quarto. E aí sim, rompeu o primeiro laço que mantinha Dimas ligado ao corpo físico. A nossa consciência diante da morte daqueles que estão partindo. Eu não queria encerrar sem falar sobre o velório. Eu não sei aqui em São Gotardo, mas em Ibiá, no velório faz-se de tudo, menos uma prece para aquele que lá está, porque o Espírito está ali. Irmão Jacó conta no livro Voltei, que todos conversavam no seu velório. E era um velório de um vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que tinham consciência da vida após a morte. Mas só um casal que estava lá fora, dentro de um carro, que lembrou de fazer uma oração
por ele. Dizer que a vontade dele era ajoelhar diante daquele casal e agradecer a Deus por aquilo, por aquela oportunidade. Camilo Castelo Branco conta no livro Memória de um Suicida que lá na colônia Lar Maria de Nazaré, nas enfermarias, existe uma tela, um monitor. Sempre que um ente querido aqui na Terra faz uma prece por um suicida, a fisionomia dele é projetada naquela tela. Diz ele que do tempo que ele ficou lá, raríssimas vezes, ele viu a imagem de um familiar seu refletido lá. Porque diante da morte, às vezes, fazemos tudo, mas não fazemos o que realmente importa, que é pedir a Deus em favor dele, que cumpriu o seu papel. Eu não queria encerrar sem lembrar de uma história que me marcou muito. É a história de Cláudia e Marcelo Repetto. É uma história real, que está no YouTube, no Google, nós temos acesso a essa história. Cláudia e Marcelo decidiram passar o Natal de 2009 em uma casa de veraneio em Angra dos Reis. Foi a família toda. Festejaram a noite toda. Comemoraram a véspera do Natal. Eis que nessa noite não foi diferente. A região serrana do Rio de Janeiro, nessa época, chove muito. E nessa noite, choveu tanto, que a terra não resistiu ao volume de água e cedeu. E soterrou a casa onde estava hospedada a família Repetto, matando 54 pessoas, dentre elas, Giovana e Gabriela. Uma de 9 e outra de 11. Filhas únicas do casal Repetto. Segundo Cláudia, dentro dos escombros, ela começava a pensar nas suas filhas. E ela não ouvia o choro, o clamor de suas filhas. E esse, quando chega ao hospital, ela recebe então a trágica notícia, de que as suas 2 filhas estavam entre as vítimas daquele deslizamento de terra. Não podemos mensurar a dor de uma mãe, porque nem nome existe. O filho que perde um pai fica órfão, mas o pai que perde um filho, a dor é tremenda, que não existe definição para isso. Segundo ela, era como se aquela terra levasse também as suas esperanças. Os seus sonhos foram embora. Mas buscando uma voz interior que lhe falava, ela decidiu recomeçar a sua vida, a dela e do seu esposo. Um ano depois, em 2011, ela engravida-se por vias naturais. No 5º mês de gestação, quando ela descobre que estava grávida de um menino, ela começa a sonhar de novo. Uma janela nova se abre para a sua existência. Ela descobre que estava grávida de um menino. Começa a montar o enxoval. E eis que em uma noite ela sofre uma hemorragia profunda e sofre um aborto espontâneo. Na visão de Cláudia, ela perdia o seu 3º filho. E segundo ela, naquela hemorragia, ela sentia novamente a avalanche de desesperanças, de sonhos que esvaía-se de si. Mas novamente, essa mulher de fibra decide recomeçar. Busca então a inseminação artificial e descobre, não por acaso no Rio de Janeiro, um médico que era pai de uma coleguinha de uma de suas filhas, que cuidou com todo o carinho daquela fertilização. Ela então implanta-se os primeiros óvulos, frustrou-se, mas da segunda vez os óvulos vingam.
e em 2013, aos 46 anos de idade. Cláudia Repeto dá à luz Clara, Flora, Valentina e Felipe. Segundo Cláudia, ela nunca esqueceu os 3 filhos que aparentemente se apartaram prematuramente do seu convívio. Mas o amor que ela sentia por aqueles 3 que ali estavam era tão forte, mas tão forte, que era como se ali eles estivessem. Nós estamos dizendo isso porque nós somos 100% responsáveis pelo nosso desencarne. Mas nós somos corresponsáveis pelo desencarne de todos aqueles que estão no nosso convívio. Desencarnar bem é sinônimo de viver bem. Não temos autoridade para dar conselho, mas vamos buscar quem tem. Vamos buscar Abigail, no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo, no auge do seu apostolar, um dia ele se prostra-se de canseira, porque Paulo andava a pé, no deserto árido, comia frutas silvestres, recostava a cabeça em uma pedra e pregava para 2 ou 3 pessoas. Um dia, Paulo, muito cansado, deitado nessa pedra, desdobrou-se e encontrou com Abigail, a noiva querida. E ela então disse a ele: Paulo, Paulo, ame, trabalhe, espere e perdoe. Eis o segredo da vida, eis o segredo da morte. Mas se ainda assim estiver difícil, lembremos-nos de Deus. E se não soubermos onde encontrar Deus, buscaremos na definição de Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo mineiro, quando ele dizia: Deus, vós que manifestais pela natureza, vossa filha, nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça dos justos, na fé do pio, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros, na esperança dos povos. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das frontes, no rumorejo das franças, na placidez dos lagos, na altivez dos montes. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicores, no argenteio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na origem dos mundos, nas gêneses dos sóis, na formação das nebulosas, na maravilha do infinito. Enfim, mestre, reconheço-vos eu com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Muita paz a todos.